versículo 3. Wesley. Põe no 60. Você vê que ficou quente demais, depois você vai aumentar, porque fica fazendo barulho. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 3. A criançada já foi para o culto, né? Eu nem falei, já foi, né? Amém. Daniel, capítulo 3. Vamos ver aqui a partir do versículo 1. Quantos foram abençoados na palavra domingo passado? Amém? Foi uma bênção, né, irmãos? Nós ministramos e meditamos sobre quando Daniel é jogado na cova dos leões. E eu quero continuar naquela linha, né? Desenvolvendo aqueles pensamentos nessa outra história, que não é a cova dos leões, mas é a fornalha de fogo ardente. A coisa vai esquentar um pouco mais hoje. Amém, irmãos? Daniel capítulo 3, versículo 3 diz assim, ó. O rei Nabucodonosor, não, perdão, versículo 1, tá, irmãos? Daniel 3, 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que ele mandara erguer. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não a adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei mandou erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram alguns judeus. Versículo 12. Há alguns judeus, ó rei, que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, o rei lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos.
e ele nos livrará de tuas mãos. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Vai escutando aí, irmãos. Versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com os três, que o seu semblante mudou. Deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Versículo 22. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que atiramos no fogo? Sim, ó rei, eles responderam. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho de um deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Glória a Deus. Aleluia. Fecha seus olhos, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela clareza da tua palavra. E porque o Deus a quem servimos, o Senhor, o único e verdadeiro Deus, é esse Deus dessa história aqui, que livrou esses 3 jovens da fornalha de fogo ardente. O Senhor é o mesmo, a tua palavra diz que o Senhor não muda, como nós mudamos muitas vezes. Nós pensamos uma coisa, outra, amanhã já decidimos outras coisas. O Senhor não é assim. O Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é o mesmo e nós te louvamos por isso. Porque pelo fato de o Senhor não mudar, nós sabemos que o teu amor por nós permanece o mesmo. E sempre será o mesmo. Fala, Senhor, ao nosso coração, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Todo cristão, todo crente, em um momento ou outro da sua vida, vai passar por uma prova difícil, por uma prova terrível. Muitas vezes, irmãos, nós usamos aquele texto lá em Efésios capítulo 6, sobre o dia mau, quando Paulo fala para nós nos revestirmos de toda a armadura, né, e estarmos prontos com o capacete da salvação, a espada do Espírito, e uma série de coisas que ele diz lá, para resistirmos no dia mau. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para esse texto, né, e estamos passando alguma tribulação, alguma dificuldade, e nós falamos que nós estamos no dia mau. Eu quero dizer para você, querido, que o dia mau não é um dia de uma tribulação qualquer. O dia mau é aquele dia em que talvez você viva a maior prova da sua vida. Né, Jovelino? A maior prova da sua vida. Talvez é aquele dia em que você se sente afrontado de uma certa forma, como você nunca foi, e às vezes a sua vida fica em risco. O que eu acho maravilhoso, irmãos, nessa história, é porque se você for notar aqui algumas coisas, esses 3 jovens, eles foram fiéis a Deus, não no momento em que todos estavam sendo fiéis a Deus. Eles foram fiéis a Deus no momento em que todos tinham se desviado do caminho do Senhor. Quando nós lemos ali sobre a imagem que Nabucodonosor mandou erguer, uma imagem de 27 metros de altura, em algumas bíblias fala em côvados, né? A gente não tem muita noção do que é um côvado. Era uma medida que eles usavam no passado. Mas, em metros, essa imagem tinha 27
27 metros de altura, 2 metros de largura. Se os irmãos se lembram, uma vez eu mostrei aqui na igreja a foto de uma imagem de Buda que eu fotografei lá na Índia. Essa imagem tinha exatamente a mesma altura dessa imagem que Nabucodonosor mandou erguer, uma coisa monstruosa, 27 metros. E ele, irmãos, era uma imagem dele, e o objetivo daquilo era que as pessoas adorassem aquela imagem, se curvassem diante daquilo, e ele prepara tudo. Ele prepara tudo, são vários meses construindo aquela imagem. E a ordem era a seguinte: quando se ouvisse os instrumentos tocarem, todos os povos, tribos, raças e línguas, todas as pessoas de todas as raças que estavam ali, perto daquela imagem, eles tinham que se prostrar diante daquela imagem. Agora, irmãos, algo chama atenção, porque você imagina que você está assim, num lugar com uma multidão de pessoas, assim um mar de gente, e quando eles ouvem o som dos instrumentos, todos se prostram, mas 3 não se dobram diante dessa imagem. Aí você diz assim: glória a Deus, amém, glória a Deus. Eu só quero lembrar para você que quando você decidir não se dobrar diante de algumas situações, você vai estar em evidência. Aí você talvez fica pensando: mas que tipo de evidência é essa? Você louvar? Não vai ter como você esconder, você vai ficar em evidência. Quando todos se prostram diante dessa imagem, aquele monte de gente, sabe, se ajoelhando diante da imagem, o que fica claro? Tem 3 bonitinhos lá no meio que não se dobrou. Eles ficam em evidência, irmãos, que qualquer pessoa, em qualquer lado que estava ali perto, poderia notar, eles não se prostraram. Irmãos, nós estamos chegando num tempo na nossa vida, talvez assim um tempo mais difícil do que outros tempos que nós já vivemos em outras gerações. Um tempo onde nós precisamos aprender a não nos prostrarmos diante de situações que nós estamos vendo que estão ficando comuns. Hoje à tarde, irmãos, eu estava vendo TV com os meninos e passou uma propaganda do Boticário sobre o Dia dos Namorados. Não sei se alguém já viu essa propaganda. Tem 2 casais de homossexuais na propaganda. Viu, né? Está ficando, querido, algo tão comum. E no horário, aquilo que todos estão na sala, a família está na sala. E aquilo, irmãos, vai sendo talvez de uma certa forma impregnado na nossa mente, para que você ache natural. E de repente, numa situação, querido, você está achando totalmente natural a rebeldia contra Deus. E você talvez não perceba que o que todos aprovam, que o que todos fazem, a imagem diante da qual as pessoas se prostram, as circunstâncias na vida, as filosofias, as decisões, são uma rebeldia declarada diante de Deus. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitaram na vida deles, com o risco de pagarem com a própria vida. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus: não se dobre diante de situações, nem de circunstâncias, nem do diabo que afronta a sua vida, nem das crises que vêm dentro de você, nem das circunstâncias difíceis. Mesmo que você fique em evidência, o Senhor vai honrar a sua fé, a sua decisão. O Senhor vai honrar aquilo que motivou você a não se curvar diante de circunstâncias, mesmo que todos estejam fazendo. O problema, irmãos, é que diante de situações, nós estamos muitas vezes dispostos a não nos curvarmos, porque nós temos a certeza de que Deus vai nos ajudar. Nós temos a certeza de que Deus vai interceder em nosso favor. E talvez isso nos motive a não nos curvarmos. Talvez isso, irmãos, nos motive a não cedermos a algumas coisas na nossa vida. Talvez isso nos motive a permanecer firmes. Mas eu quero falar com você
sobre uma fé muito mais profunda do que isso. Olha aqui comigo na palavra. Olha aí comigo. Vejam aqui no versículo 16 de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 16. O texto diz assim, ó: Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Olha para mim, igreja. Quando eles são denunciados porque ficaram em evidência, todo mundo viu que eles não se dobraram. Nós pulamos alguns trechos aqui, mas talvez algumas coisas nós não lemos ali, irmãos. Foi o seguinte: eles são levados à presença do rei. E o rei olha para eles e diz assim: vocês não sabem que eu fiz um decreto que diz que todos têm que se prostrar diante da imagem que eu fiz? Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou novamente mandar chamar a equipe da música. E eu vou mandar tocar. E vocês, junto com todos os outros, vão ter que se prostrar. Irmãos, eles foram afrontados dessa forma. O rei mandou chamar tudo. Olha, eu vou mandar chamar tudo aqui de novo. Eles vão tocar e vocês vão se prostrar. Senão vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Olha a resposta deles. Ó rei, não precisamos nos defender diante de ti. Nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. E o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Olha só, irmãos, ele pode nos livrar da fornalha. Eu quero dar ênfase nisso aqui. Repita isso comigo: Deus pode livrar-me da fornalha. Ele pode mesmo. Mais uma vez, diga assim: Deus pode livrar-me da fornalha. Foi o que eles disseram. O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha. E ele nos livrará dessa fornalha. Eles criam, irmãos, primeiro, que Deus poderia livrá-los da fornalha de fogo ardente. E eles tinham esperança de que, se fossem lançados, Deus os livraria. Nós somos assim, irmãos. Nós sabemos que Deus pode nos livrar da fornalha. E nós temos muitas vezes esperança de que Deus pode não permitir que nós sejamos lançados na fornalha. Nós temos a esperança, irmãos, de que Deus pode operar algo na nossa vida para mudar uma circunstância, para não permitir que eu passe por uma situação difícil que está na minha vida. E eu sei que Deus me livrará. Olha a fé desses rapazes, irmãos. Eu sei que Deus me livrará. É como nós, irmãos, muitas vezes nós falamos: não, eu sei que Deus pode me livrar disso. E eu sei que Deus vai me livrar. Mas agora, olha o que o texto diz. Continua aqui comigo. Versículo 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. O que eu quero meditar com você essa noite é o seguinte: Deus pode livrar você da fornalha. Eu sei que você espera que Ele vai livrar você, mas a pergunta que eu quero fazer é: e se Ele não livrar? E se Ele não livrar você da fornalha? E se Ele permitir com que venha a opressão de demônios na sua vida? E se Ele permitir que você passe por situações difíceis? E se Ele permitir que você enfrente coisas que você gostaria de não enfrentar e que para você é a fornalha de fogo ardente? E aí, irmãos, eu quero dizer para você que é aí que muitos se escandalizam e fogem e vão embora. Sabe por quê? Porque quando, irmãos, vem situações, circunstâncias difíceis na nossa vida, nós muitas vezes achamos que Deus falhou conosco.
Quando acontece algo de errado na sua vida, querido, que você não quer enfrentar, que você não quis enfrentar, você vai embora e fala que Deus falhou com você. Quando você enfrenta situações que você gostaria de não enfrentar e que dizem, muitas vezes com razão, essa é uma fornalha de fogo ardente na minha vida. Você acha que Deus falhou com você. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Deus nunca falha com aqueles que o amam. Ele nunca falha. O problema é que talvez nós temos vivido, irmãos, um evangelho que diz para nós que se nós passamos por tribulações e situações difíceis, é porque nós estamos em pecado. Se nós passamos por situações horríveis na nossa vida, é porque nós não estamos buscando direito, é porque nós estamos pagando erros do passado, é porque nós estamos carregando maldição dos nossos antepassados. Amado, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, a fornalha é uma grande bênção na nossa vida. Quem é corajoso para dizer amém, assim, bem forte? Às vezes a fornalha é uma bênção na nossa vida. Porque é lá que você vai ver o quanto Deus é fiel a você. E é ali aonde Ele vai fazer arrebentar as amarras que talvez te prende. É ali. Olha aqui, versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Irmãos, o homem ficou transtornado de uma certa forma, porque ninguém talvez nunca tinha afrontado a autoridade dele daquela forma. E o texto diz assim, e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com suas roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. As chamas, irmãos, estavam tão quentes. A situação, irmãos, era algo assim, sabe, tão intenso. Que os 3 homens que foram atirar aqueles jovens na fornalha morreram queimados. Atiraram lá dentro. Agora algo aconteceu. Algo extraordinário, porque eu não sei como, né? Porque estava muito quente, mas o rei talvez, ele estava numa posição que dava para ver lá dentro. E quando ele vê lá dentro, ele não vê 3 homens, ele vê 4 homens lá dentro. 4 homens lá dentro. Interessante que ele fala ali que o quarto tem o aspecto de filho de Deus. Era o Senhor Jesus, irmãos, que estava ali com eles. Amado, eu quero dizer para você que nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor está ao seu lado e jamais vai abandonar você. Irmãos, os lugares aonde vocês vão ver a presença de Jesus com mais intensidade na sua vida, é lá dentro da fornalha de fogo ardente. Agora, presta atenção. Eu sei que Deus me livrará da fornalha. Eu sei que Deus pode me livrar da fornalha e Ele vai livrar. Mas e aí? E se não livrar? E se não livrar? Olha aqui comigo. Eu gosto demais desse texto aqui em Hebreus, capítulo 11. Vamos lá. Não desmarca aí o Daniel, capítulo 3, não. Hebreus, capítulo 11. Veja aqui, versículo 32, Hebreus 11, 32. Hebreus 11, 32, o texto diz assim, irmãos, olha.
Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Aqui, irmãos, o autor de Hebreus estava falando de pessoas que foram referências de fé. Homens de fé. Ele começa falando sobre Abraão. Ele fala sobre Moisés. Ele fala ali, sabe, sobre os antepassados, como eles viveram pela fé. E aqui ele está falando, olha, que mais direi? Não tenho tempo para falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha aqui, irmãos. Nós às vezes temos um conceito errado sobre vitória na vida cristã. Sabe, irmãos, e cada vez eu tenho aprendido mais que vitória não é apenas você ver a situação resolvida da maneira como você esperava. Cada vez, querido, eu tenho aprendido mais que vitória não é você conseguir um emprego, não é você conseguir conquistar um sonho, e isso é de Deus. Mas, querido, vitória é muito mais do que isso. Vitória é não desviar quando eu estou lá dentro da fornalha de fogo ardente. Vitória é eu permanecer firme quando o leão está abrindo a bocona dele para mim. Sabe, irmãos, isso é vitória, é você ficar firme. É você ficar firme diante da situação que te afronta, diante do que deu errado. A gente que é crente, irmãos, a gente não gosta de falar de coisas que deram errado na nossa vida. E quando nós falamos, nós achamos, irmãos, que é porque nós fizemos alguma coisa que me levou a merecer que algo desse errado na minha vida. Se eu estou passando, às vezes, uma situação dificílima, às vezes eu começo a pensar, mas o que eu fiz de errado? E você começa a acreditar que tem maldição na sua vida. E às vezes vem, pastor, ora para quebrar a maldição na minha vida. E aí eu faço uma pergunta assim, tão interessante para você. Eu pergunto assim, você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Já. Você crê em Jesus? Creio. Você crê que Jesus já perdoou todos os seus pecados? Creio. Você crê que Ele ressuscitou? Creio. Então não há mais maldição sobre a sua vida. Porque Jesus levou tudo. Então o que está dando de errado na minha vida? Eu fiz alguma coisa? Não, querido. Às vezes a fornalha vem sem você ter feito nada para merecer. Agora eu entendo que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é quem estava lá. Era Jesus ali, irmãos, daquela fornalha. Sabe? Fala-se de teofania. O que é teofania? É uma manifestação visível de Deus ou de Jesus. Ele estava ali dentro da fornalha com os três. Por isso o rei olha e vê 4 pessoas. Nós achamos, irmãos, que nós tivemos uma grande derrota, porque fomos lançados na fornalha. O interessante desse texto aqui em Hebreus é que ele diz assim: homens que da fraqueza tiraram força. Diga glória a Deus. Homens que puseram em fuga exércitos inteiros. Diga assim, glória a Deus. Homens que escaparam do fio da espada. Diga assim, glória a Deus. Homens que fecharam a boca de leões. Diga assim, glória a Deus. Preste atenção, querido, porque a nossa fé muitas vezes vai até aí. Quando você vê que deu certo. Quando você vê que a oração foi respondida. Aí você fala, eu tive uma grande vitória de Deus na minha vida. Amém, teve mesmo. Mas eu quero dizer para você que vitória não é ver o que você almeja resolvido, conquistado. Vitória é você permanecer firme lá no vale da sombra da morte. Ali é vitória. Por onde você passou, rapaz, passei pelo vale da sombra da morte.
Por onde você andou? Andei pelo vale de ossos secos. Onde você estava? Na cova dos leões. De onde você veio? Da fornalha de fogo ardente. E continua aqui, firme. Eu quero dizer para você, isso é vitória. Isso é vitória, meu irmão. Isso é vitória. Vitória é você ficar firme quando as coisas dão errado na sua vida. Mesmo sabendo que Deus tem poder para livrá-lo. E Ele tem mesmo. Mesmo sabendo que Deus poderia ter livrado, e Ele poderia mesmo. Mas Senhor, eu sou fiel, e se eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar, e eu estou aqui firme. Aí você vai ver a honra de Deus sobre a sua vida, meu amado. Aí você vai ver o Senhor te honrar. Aí você vai ver o quarto homem dentro da fornalha de fogo. É ali que você vai ver. É quando você não volta atrás, mesmo que toda a situação fosse você voltar atrás. É quando você não se dobra, mesmo que todos estão se dobrando. Ali você vai ver a honra do Senhor na sua vida. O texto até aqui é lindo, irmãos, Hebreus 11. Mas agora a coisa muda de figura. A partir do versículo 35, aqui em Hebreus 11, a coisa muda de figura. Você vê que agora as coisas vão mudar. Ele fala assim, ó, escaparam do fio da espada, puseram em fuga exércitos inteiros, fecharam a boca de leões, da fraqueza tiraram força. Mas agora a coisa muda. Olha aqui, o que diz aqui no 35? Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Ainda deu certo. Tiveram de volta os seus mortos. Oraram e o morto ressuscitou. Olha agora, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites. Outros ainda foram acorrentados e lançados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Olha só, lá atrás escapou, aqui já não. Foram mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno desses homens. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Olha para mim, irmãos. A coisa aqui mudou. Porque o que escapou do fio da espada lá atrás, agora não escapa. O que escapou da prisão lá atrás, agora não escapou. Ele foi acorrentado. Ele foi torturado. Ele foi apedrejado. Aí eu te pergunto, Deus poderia livrá-lo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus poderia tê-los livrado. Quando nós falamos de vencer lá na fornalha de fogo ardente, e de ser fiel até a morte, nós estamos falando de situações que talvez não sejam resolvidas, mas você vai continuar fiel até o fim. Amém. Eu também recebo. Nós vivemos hoje, irmãos, a teologia do tudo dá certo. Tudo funciona. Tudo funciona. É isso que tem sido pregado, irmãos. Mas não tem sido pregado a fé que sustenta você quando as coisas começam a desmoronar. Não tem sido pregado, irmãos, a fé que sustenta você diante da morte. E é essa fé que o Senhor Jesus quer desenvolver nas nossas vidas, irmãos. E sabe qual é a definição da palavra de Deus sobre pessoas que ficam firmes diante dessas situações? Ela diz assim: o mundo não era digno dessas pessoas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não quero ser digno desse mundo. E não quero que o mundo seja digno de mim. Não quero, irmãos. Porque eu quero, irmãos, sabe, é estar firme, mesmo que eu esteja lá na fornalha. E ali eu quero ver o quarto homem se levantar.
rei, é o seguinte, se o senhor nos lançar lá dentro, Deus pode nos livrar. E Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, irmãos, olha aí, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não nos prostraremos diante dessa imagem. O mundo não era digno desses homens. Volta lá para Daniel, capítulo 3. Versículo 25. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho de Deus. Glória a Deus. Por que eu disse que a fornalha às vezes é uma bênção na nossa vida? Parece loucura, irmãos. Sabe por quê? Porque a fornalha, ela tem uma especialidade: romper as amarras que prendem você. É tão interessante porque eles foram lançados amarrados. Amarrados com o quê? Com cordas. Com certeza, imagine que não eram correntes. E se fosse, tinha sumido do mesmo jeito. Estavam vestidos, não estavam nus. E aí o rei olha e vê que eles estavam desamarrados. Irmãos, sabe, quando Deus permite que você vá para a fornalha, eu não vou ser hipócrita e dizer aqui, diga glória a Deus, e diga assim, eu vou para a fornalha, porque quando a fornalha está na minha frente, irmãos, eu não fico feliz, não, é sério, eu não fico não. Não sou tão crente igual você está pensando assim, que eu sou não. Está entendendo? Eu não fico feliz na fornalha não, irmãos. Eu choro. Às vezes eu gemo. Às vezes eu faço beicinho para Deus, eu só não gosto de mim mais não. O que eu fiz? Mas ali, irmãos, naqueles momentos, é onde o Senhor vai permitir que o fogo não cause dano à sua vida, mas desamarre você. Desamarre você. Ali, querido, na fornalha, é onde aquilo que prende você, coisas que você sabe que estão aí dentro, que ninguém mais sabe, coisas que estão prendendo, que não deixam você caminhar, ali essas coisas vão se desfazer pelo fogo. O fogo não causa dano na sua vida, mas queima as amarras, queima o que prende. Talvez, irmãos, é ali onde a gente entende o que João Batista disse. Ele falou assim, não foi João Batista, foi Jesus, que falou assim, toda árvore que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. Por favor, não me olhe de cara feia. Mas tem muita coisa dentro de você que não foi Jesus que plantou. Não é, jovem? Tem muita coisa dentro de nós que não foi Jesus que plantou. Tem muita coisa dentro de nós, irmãos, que foi a nossa carne quem plantou. Tem muita coisa dentro de nós, irmãos, que foi plantada por influência de demônios. Eu não estou falando de pessoas endemoniadas, eu não estou falando disso. Eu estou falando, irmãos, de coisas que estão dentro de nós, que não permite muitas vezes que nós mergulhemos em Deus, que não permite muitas vezes que nós rompamos do nosso casamento, que não permite muitas vezes que nós rompamos o nosso ministério. Tem muita coisa, irmãos, dentro de nós que precisa ser arrancada pela raiz. E é lá na fornalha que ela vai ser arrancada. Ali é onde vai ser queimado, querido. Ali, agora talvez você entende. Olha aqui um texto que me veio aqui agora na cabeça. Olha aqui em Tiago. Vai lá em Tiago, fica depois de Hebreus. É só você ir lá em Hebreus, onde estávamos agora há pouco. Vai um pouquinho para frente. Você acha Tiago.
Tiago, capítulo 1. Versículo 2. Olha o que Tiago fala. Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança ou constância. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu fico pensando, irmãos, por que Deus não fez a coisa um pouco diferente? A gente podia adquirir integridade e maturidade andando lá no alto do monte, sabe? Lugar onde não tem tribulação, não tem provação. É lá nos pastos verdejantes, nas águas de descanso. Eu tenho umas ideias boas de vez em quando, sabe, irmãos? Senhor, se eu podia mudar a coisa um pouquinho, né? Ao invés de ser lá na tribulação, que o Senhor vai gerar integridade, maturidade, podia ser lá nas colinas verdejantes, nas águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Irmãos, que coisa maravilhosa. Ali é o refrigério de Deus. Mas é lá no vale da sombra da morte, aonde você fica maduro. E como a igreja está cheia de pessoas imaturas. Eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando da igreja no modo geral. Como a igreja está cheia de pessoas imaturas. Se irritam com facilidade. Uma coisinha ou outra está abandonando o ministério, está abandonando a vida cristã. Não é que ele vai deixar de ir na igreja. Ele vai deixar de ser crente mesmo. Por causa de quê? Por bobeiras, irmãos. Agora, quer outra coisa? Quer ouvir outra coisa? Como às vezes dentro da igreja tem picuinhas, conversa fiada, maledicência, difamação, mentiras, falta de amor, falta de misericórdia. Eu fiz um vídeo com algumas fotos da Índia. Eu fiquei um sábado inteirinho fazendo esse vídeo. E é uma música, o título dessa música se chama Lágrimas dos Santos. Eu mostrei esse vídeo aqui na igreja, talvez uns 3 meses atrás. E fala, sabe, e a música, porque eu coloquei a legenda da música, é uma letra muito forte. E aí você vai vendo aquelas imagens, realmente assim, você vai tomando consciência da responsabilidade que a igreja tem com aquele que nunca ouviu falar do Evangelho. E tem uma parte, né, do filme que tem um senhor andando descalço no meio de uma lavoura, num vilarejo, vestindo os trapos, literalmente. Só o couro e o osso, provavelmente passa fome todo dia. E aí, a legenda da música, isso foi totalmente coincidência, porque eu não planejei. A legenda da música passa exatamente nessa foto e fala assim: até mesmo as igrejas têm esquecido o amor e a misericórdia. E tem mesmo. Por causa, irmãos, de coisas dentro de nós que nós não plantamos. Coisas, irmãos, coisas dentro de nós, irmãos, que não foi Jesus quem plantou. Coisas que precisam ser arrancadas pela raiz. Por falta, irmãos, de maturidade. Falta de integridade. Isso tudo, irmãos, é lá na fornalha aonde é gerado. É lá na fornalha onde é gerado. Olha o que ele diz aqui, meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém, irmãos? Mas da mesma maneira que aqueles 3 foram lançados na fornalha, Deus esteve ali o tempo todo com eles.
E houve o tempo deles serem retirados da fornalha. Glória a Deus que a tribulação passa. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé.